Seja bem-vindo à oitava aula do curso completo de contabilidade do básico ao avançado. Eu me chamo Luiz e eu quero te ajudar a entender um pouquinho mais a contabilidade para que você possa utilizar no seu dia a dia. E na aula de hoje nós iremos tratar um dos temas mais importantes da contabilidade, que é o demonstrativo contábil chamado balanço patrimonial. Antes de mais nada, vamos compreender o que é o balanço patrimonial. É a demonstração contábil que apresenta a posição financeira e patrimonial de uma entidade em uma determinada data, apresentando em uma posição estática. E a forma que o balanço patrimonial é apresentada tem uma base legal, que é a Lei 6.604 de 76. O seu artigo 178 nos ensina: as contas contábeis serão classificadas segundo os elementos do patrimônio que registrem e agrupadas de modo a facilitar o conhecimento e análise da situação financeira da companhia. Há um ponto muito importante no artigo 178 que está relacionado ao agrupamento de modo a facilitar a apresentação, o conhecimento das informações contábeis que precisam ser tratadas. Por que eu digo isso? Se nós olharmos os fornecedores, em algumas empresas, nós encontramos em seu plano de conta várias contas contábeis de fornecedores como essas, por exemplo, fornecedores de uso e consumo, fornecedores de combustível, fornecedores de peças, fornecedores de matéria-prima. Porém, quando nós olhamos para o artigo 178 da Lei 6.004 de 76, nós podemos fazer um agrupamento de uma única conta contábil. No lugar de nós termos várias contas contábeis específicas para cada tipo de fornecedor, nós podemos ter uma só, como o exemplo que foi colocado de fornecedores nacionais. E isso é muito importante nós entendermos, porque quando nós vamos olhar para o plano da Receita Federal, que é o plano referencial, que é o qual nós utilizamos para entrega de obrigações acessórias, como a ECD e a ECF, ele vai nos mostrar apenas dois tipos de fornecedores: os fornecedores no país e os fornecedores no exterior, sendo dividido no curto prazo e no longo prazo. E quando nós olhamos para o plano referencial da Receita Federal, é preferível usarmos apenas duas contas contábeis para cada grupo de contas. Isto é, uma conta de fornecedores nacionais a curto prazo, outra conta de fornecedores nacionais ao longo prazo, bem como também fornecedores no exterior no curto prazo, como fornecedores no exterior ao longo prazo. Não há necessidade de nós abrirmos várias contas contábeis de fornecedores, e compreendendo que no balanço patrimonial nós podemos agrupar as contas contábeis a fim de facilitar a apresentação do balanço patrimonial, nós podemos então ver uma composição do balanço patrimonial de forma simples. Como podemos ver, do nosso lado esquerdo, nós encontramos o nosso ativo, que, se nós nos lembrarmos das primeiras aulas, nada mais é do que o conjunto dos nossos bens e direitos. E se nós olharmos para o nosso lado direito, nós iremos ver o nosso passivo e o patrimônio líquido. Apenas para nós relembrarmos, quando falamos de ativo, o ativo é controlado pela empresa e a empresa espera que num futuro próximo este ativo traga um benefício, como a utilização de uma máquina, como o recebimento de um cliente. Quando nós falamos de passivo, logo precisamos nos lembrar que são as exigibilidades e as obrigações diante de terceiros. Por exemplo, a nossa folha de pagamento, os fornecedores, os tributos a recolher. Tudo isso são as obrigações diante de terceiro que a empresa tem. E quando nós falamos de patrimônio líquido, nós precisamos compreender que ele representa a diferença entre o ativo e o passivo. De forma geral, de forma bem resumida, ele é o valor líquido da empresa, é a parte que pertence aos sócios. Quando nós falamos da Lei 6.404 de 76, alguns pontos muito importantes que nós precisamos tratar a respeito da classificação das contas contábeis dentro do balanço patrimonial. Quando nós falamos da classificação do ativo, nós precisamos nos lembrar que essa classificação é por ordem decrescente em grau de liquidez. Isso é, vai nos mostrar o poder de converter este ativo em disponibilidade mais rápido. Quanto maior o poder de converter em disponibilidade, isso é, em dinheiro, em valor em espécie, por exemplo, ele precisa ficar acima na classificação do balanço patrimonial. Como exemplo a seguir, em primeiro lugar, nós podemos ver que caixas está em primeiro, porque o caixa é o dinheiro em espécie. Logo vem depois
bancos conta movimento, em terceiro, bancos aplicações, em quarto, duplicatas a receber, estoque, assim por diante, como ativo mobilizado, ativo intangível, porque quanto maior é o poder de converter o bem e o direito que nós temos em espécie, mais acima deverá ser a classificação dentro do ativo, porque assim a legislação nos obriga a fazer. Já a classificação do passivo, ela é registrada em ordem decrescente de prioridade de pagamento das exigibilidades. Isso é, quanto mais perto a obrigação está do desembolso financeiro, a sua prioridade deve ser maior, deve ser acima, como nós podemos ver neste exemplo. Qual é a prioridade da empresa no pagamento? Segundo o plano referencial da Receita Federal, precisa ser a folha de pagamento. Logo em seguida, fornecedores do passivo circulante, contas a pagar, empréstimos, obrigações fiscais e assim por diante. Veja que sempre há uma ordem de liquidez. Quando nós falamos de ativo, é o grau de liquidez para se transformar em moeda em espécie. Já o passivo, esse grau de liquidez está relacionado à obrigação do pagamento. Neste começo do estudo do balanço patrimonial, parece ficar meio complicado a questão de como compreendê-lo, mas fique tranquilo, nós estamos apenas nos aspectos iniciais, introdutórios, e nas próximas aulas nós iremos detalhar passo a passo do balanço patrimonial. E para que você possa compreender e ter uma imagem mais clara do balanço patrimonial, eu quero deixar a figura a seguir, que vai nos mostrar a estrutura base de todo o balanço patrimonial. Como você pode ver, do lado esquerdo, nós vemos a classificação e as subdivisões do ativo, tais como ativo circulante, ativo não circulante, e dentro desse ativo não circulante nós vemos as composições, as subcontas, que nada mais são do que as contas sintéticas, como realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado, intangível, e do nosso lado direito, nós podemos ver que é o passivo mais o nosso patrimônio líquido, e nós vemos as divisões principais, sendo elas passivo circulante, passivo não circulante, patrimônio líquido, e esse patrimônio líquido sendo composto de capital social, reservas de capital, ajuste de avaliação patrimonial, reservas de lucros, ações em tesouraria, prejuízos acumulados. Apenas ressaltando, essa estrutura do balanço patrimonial, ela é encontrada através da Lei 6.404 de 76. E nas próximas aulas nós vamos começar a desmembrar parte por parte dessa divisão do balanço patrimonial. E se você deseja acompanhar as próximas aulas, eu quero te fazer um convite. Se inscreva em nosso canal. Nós temos novos vídeos todas as quintas-feiras às 20 horas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.